bom dia, dependendo do horário que você está vendo essa aula. Essa é uma aula introdutória, onde eu vou apresentar um pouquinho o que é o programa da mentoria, a jornada Tecelando a Própria História. A gente vai ver um pouquinho de um conteúdo já, introduzir o tema, e a partir dali, quem está na mentoria poder fazer os exercícios, acompanhar as aulas dos conteúdos a partir de uma introdução de um conteúdo básico para entender o processo que a jornada vai conduzir, né? Então, eu agradeço a presença de quem está aqui, e eu vou, então, vou fazer um compartilhamento da aula para a gente iniciar. Então, vamos lá. Então, a jornada Tecelando a Própria História, a ideia desse tema, né, é trazer a pessoa que está conduzindo a sua própria vida, seu próprio caminho, ter autonomia e ter força interior, conhecimento sobre a sua própria história e clareza, né, das suas capacidades, dos seus talentos, clareza de que fio é esse que tem por trás dos acontecimentos da sua vida e para onde ele conduz. E com consciência poder fazer escolhas acertadas, com confiança, com segurança e com clareza. Clareza de onde saiu e até onde quer chegar. Mesmo que a gente projete um futuro para 5, 10, 20 anos, porque se a gente conhece a nossa história e a gente entende os passos que a gente foi dando, entende os acontecimentos que são padrão, a gente consegue, com tranquilidade interior, organizar o mundo ao nosso entorno e o que a gente quer dele, e o que a gente quer dar para ele. Então, o tecer da própria vida, né, do próprio caminho, a partir de uma tomada de consciência do que a própria história já conta. Então, é um mergulho em si mesmo, em si mesma, nesse olhar para o passado, resgatar memórias, resgatar lembranças significativas e os significados delas. E nesse olhar para esses fios da nossa história, o que desses fios faz sentido continuar na trama da existência, né, da própria existência, ou não? E quais fios eu quero agora puxar? Então, é isso que a gente vai trabalhar nessa jornada. É uma jornada de 10 meses, onde cada mês um conteúdo se relaciona com uma fase da vida. E a gente, aos poucos, com calma, tranquilidade interior e muita leveza no processo, segurança, a gente possa seguir e ir mexendo nas lembranças que vão surgir, que já existem, e outras que ainda não existem, mas vão surgir, que estão lá guardadinhas, né? Existe, mas está escondida ainda, não está na consciência. Então, é uma jornada biográfica, onde a gente vai desvendar os segredos das fases da vida, a aula de hoje, e o fortalecimento dessa jornada a partir desses segredos. Então, vamos lá. Aqui vou falar um pouquinho da prática, né? São 10 meses de trabalho, a gente tem aulas gravadas, as aulas estão disponíveis aqui na plataforma, e a cada segmento desse caminho, dentro de um mês, a gente vai ter algumas atividades práticas, né? Então, a gente estuda, a gente pratica exercícios e a gente conversa sobre isso. E nessa conversa, analisa o que esses dados que foram coletados pelos exercícios nos falam, da jornada de cada uma. Então, na investigação biográfica, a gente vai resgatar as lembranças e a gente tem metodologia para isso. Às vezes a gente não lembra muitas coisas, principalmente nos anos mais jovens, né? Logo depois do nascimento, a gente aborda um olhar para antes do nascimento, então a gente vai precisar ir lá conversar com familiares que ainda estão entre nós, né? Para buscar essas informações, ou tentar resgatar na lembrança o que ouviu falar do seu nascimento,
né, e trazer essa lembrança desse nascimento, esse antes do nascimento, o nascimento, e cada grupo de 7 anos a partir do nascimento. E às vezes a gente não tem muita memória, né, do que aconteceu aos 2, 3 anos de idade, a gente ouve falar. Mas isso também é importante. A gente guarda lembranças e guarda memórias, né? As lembranças do que viveu e as memórias do que também ouviu. Então, a gente vai ativar a memória a partir de alguns exercícios que a gente faz e vamos, ao longo desse processo de olhar essas fases de 7 anos, nós vamos desenhar a linha da vida de vocês no tempo. E ver em cada momento desses blocos de 7 anos, que eventos importantes aconteceram, que marcaram a vida de vocês, e aí isso vai vir de vocês, né? O que marcou, porque eles têm uma significância peculiar e importante, não é só porque marcou, mas se marcou, significa algo, e a gente vai desvendar esses significados, olhando todos esses eventos no tempo e traçando uma linha de um tema que liga cada um, e entender qual o propósito de cada uma de vocês, qual o propósito da vida, que sentido tem a minha vida, a sua vida. Né? Cada um vai fazer a sua linha do tempo. A gente vai trabalhar relações com conteúdos que são profundos e transformadores. São simples, são leves, não tem pressão, não tem tensão. É um processo muito divertido, gostoso, mesmo quando a gente encontra eventos que foram difíceis, porque a gente se permeia de uma qualidade que é como se fosse uma mágica que acontece, uma transformação sutil que vai acontecendo a partir de cada prática dos exercícios que a gente vai realizando no passar do tempo, a cada estação, né, a cada período de 7 anos que a gente vai olhar. Então, existe um algo especial que acontece quando a gente faz um trabalho biográfico, onde surge de dentro de nós leveza, muita alegria, muita gratidão pelo que viveu, mesmo quando a gente encontra processos e eventos mais difíceis, porque a gente compreende o significado de ter passado por aquilo, por ter vivido certas situações. Então, assim, é muito especial, não é só teoria, tem algo que acontece nesse âmbito mais sutil, e através desses exercícios das atividades complementares a gente acessa isso. E aí mudanças internas acontecem verdadeiramente, e a gente passa por esse processo com uma certeza de que tudo que aconteceu na nossa vida tem um sentido, e a gente entende esse sentido, e a gente transcende esse sentido no final desse processo. E a nossa mentalidade, então, no final desse processo, ela está transformada. Claro que o como isso vai acontecer é individual, tem pessoas que isso acontece já no comecinho, tem pessoas que demoram um pouco mais para perceber as transformações, mas já no primeiro módulo, no primeiro mês, nosso primeiro mês tem 3 módulos, então já nesse primeiro mês, vocês já vão sentir uma grande diferença. A gente tira o peso das costas, o peso da culpa, o peso de se sentir sempre devendo alguma coisa, ou para si mesma, ou para o mundo, ou para outras pessoas, e nesse processo a gente se solta disso, a gente se vincula ao sentido de estar vivo. Isso é muito especial. O que a gente vai trabalhar nessa jornada? Nós vamos trabalhar o nascimento, então o evento do nosso nascimento, ele é único, cada um viveu o seu de uma forma diferente, né? Cada ser humano vive o seu de uma forma diferente, e esse evento, ele guarda segredos ocultos que falam, se a gente conseguir olhar com um olhar
bem atento, e a partir do que nós vamos trabalhar aqui, a gente entende qual o significado da sua própria vida. Então, a gente, através de desvendar esses segredos, a gente compreende a própria história. Então, a gente já começa, né, a nossa jornada aqui na mentoria com isso. Esse é o primeiro trabalho que a gente vai fazer, é o nosso... Antes do nascimento ainda tem os avós, né, a ancestralidade. A gente vai fazer um resgate da ancestralidade e logo em seguida a gente vai trabalhar a história do nascimento. Todo esse passo a passo desse exercício, né, de buscar o conhecimento sobre os avós, as informações, buscar as informações sobre como foi o nascimento, tem um passo a passo que orienta isso no caderno de atividades, e ele já está disponível na área de membros. Tá? Então, cada módulo tem um bloco de caderno, né? Um caderno, uma parte do caderno, e ao final da jornada vocês vão ter um caderno completo. E esse caderno, ele vai ser o guia de vocês, para daqui, né, do final da jornada em diante. Então, nós vamos com a jornada até junho do ano que vem. E depois disso, sempre que vocês tiverem alguma situação onde vocês quiserem me chamar, tipo, Fernanda, eu quero falar contigo de novo, vocês vão poder fazer isso, se quiserem, mas vocês vão poder olhar no caderno guia de vocês, porque está tudo ali. A história de vocês vai estar toda ali. E ela conta quais são os próximos passos. E nós vamos trabalhar isso bem minuciosamente. Então, todos os registros vão estar ali, e vocês vão ter, não é um diário da vida de vocês, né? Mas é o caderno da jornada, e é muito especial. Como eu falei um pouquinho antes, a gente trabalha, a base de todo o nosso trabalho são os setênios, que são grupos, períodos de 7 anos. 07, 7, 14, 14, 21, 21, 28, e assim por diante. A análise metodológica da biografia humana, que traz os padrões, as leis biográficas, as regras biográficas, que servem para todo ser humano, isso já foi mapeado há muito tempo, faz mais de 30 anos, que fez-se uma pesquisa muito profunda e muito séria nas histórias de vida das pessoas, baseado em pacientes de clínicas na Suíça, na Holanda, aqui no Brasil, e foi construído, então, não é um roteiro, né, mas é um tratado que fala sobre leis biográficas. Foi baseado em estudos de um austríaco que viveu até 1924, então, assim, uma pessoa bem mais antiga, né, quase 100 anos atrás, trazendo esse conhecimento do desenvolvimento humano. Depois, médicos se juntaram e transformaram todo esse conhecimento teórico, com base em estudos realizados em hospitais e clínicas, numa orientação sobre a história biográfica do ser humano. E a gente se baseia, então, nisso, para trabalhar todos os aspectos de ritmos planetários, eu vou aprofundar tudo isso nos módulos, tá? Então, se ficar alguma dúvida, vocês anotem aí, eu posso responder no final dessa aula, mas a gente vai aprofundar mais sobre tudo o que eu estou falando aqui em cada mês, tá? Então, tem uma sequência, e a cada mês a gente vai tratar um assunto. Mas o que a gente olha, né, nessas regras, nessas leis biográficas? A gente olha os ritmos dos acontecimentos, baseado nos ritmos planetários, quanto tempo um certo planeta leva para dar volta no Sol, o que isso significa na história de vida de um ser humano. Então, a gente vai olhar tudo isso dentro da biografia de cada uma de vocês. Então, a gente pesquisa na biografia de vocês os ritmos desses planetas, e cada planeta tem um mito, está relacionado a um deus grego, e tem um mito, né? Marte, grego ou romano, Marte é romano, mas Saturno, Júpiter, Vênus. O que esse mito conta para nós, e o que isso imprime na nossa história quando a gente nasce
E o nosso mapa estrelado, não é astrologia isso aqui, tá? Mas tem essa base nesse conhecimento ancestral. Então, a gente vai entender toda essa influência que esses astros causam em nós a partir do que a gente viveu, né? A partir daquilo que já foi. E aí a gente tem uma ideia do que vem pela frente, porque o ritmo ele se repete ao longo do tempo, né? Nós vamos olhar com mais cuidado para tudo isso. Mas então, nossa base de investigação biográfica são os setênios. Em vez de a gente olhar ano por ano, a cada módulo a gente vai estar trabalhando um bloco. 0 a 7, 7 a 14 e assim por diante. Dentro dessas leis biográficas, existem algumas idades que a gente chama de idades formativas, que são idades que têm um peso maior na influência do que vai acontecer ou do que está acontecendo com essa vida, com essa biografia. Então, a gente olha com mais atenção para essas idades. Essas idades são 21, 42 e 63. Elas concentram três períodos de 7 anos. Então, ali, quando passa 3 períodos de 7 anos, a gente tem um evento ou uma situação que leva a uma transformação maior. Por isso, idade formativa, ela leva a uma transformação que é, na maioria das vezes, perceptível. Mudanças, às vezes, que acontecem até fisicamente. A gente desenvolve ao longo da nossa história, ao longo da nossa biografia, órgãos de percepção que nos ajudam na relação com o mundo. Não só essa percepção dos 7 sentidos, mas outras percepções também, órgãos internos que nos ajudam a entender certas coisas, né? A gente desenvolve órgãos de percepção cognitiva e cada idade ao longo dessa biografia, quanto mais avançada for essa idade, mais percepção a gente tem e uma capacidade de consciência maior. Então, a relação com o mundo se torna diferente. E a gente passa a perceber esse mundo de forma diferente. Então, aos 21, aos 42, aos 63, existe uma transformação nessa percepção também do que é a vida, do que sou eu na vida, né, você na sua vida, e o que a sua vida, como na sua vida você se relaciona com o seu entorno, com o seu mundo, com as pessoas, através da sua ação no mundo, através daquilo que você recebe dele. Por exemplo, né, em relação ainda aqui sobre os órgãos de percepção e essas idades formativas. Por exemplo, uma criança, né, se a gente perguntar para um ser humano sobre o pôr do sol, pedir para ele olhar o pôr do sol e pedir para ele descrever o pôr do sol, o que ele percebe? Como é que é para ele? O que ele está vendo? Se a gente for falar com uma criança de 3 anos, talvez ela nem saiba explicar muito bem. Ela vai dizer que é o sol, ou vai dizer que é bonito, né? Ela vai ter uma explicação reduzida, né? mais simples sobre o fenômeno, né, do pôr do sol. Ela vai se deliciar, ela vai expressar na face, né? Ela vai perguntar como é que é, o que você está sentindo, né? Ela vai ter uma explicação provavelmente mais simples de uma criança de 3 anos. Se a gente vai falar com um adulto de 24 e pedir para ele falar sobre o que é o pôr do sol, né? Olhar o pôr do sol e falar sobre isso, a explicação vai ser outra. Se a gente pedir para ele falar o que ele sente, a forma de expressar o que está sentindo, dependendo do ser humano, da história de vida dele até ali, ele pode expressar de uma forma bem consciente ou ter até muita dificuldade de expressar os seus sentimentos, de entender o que é sentimento, o que é percepção, né, o que é emoção. Então, assim, já muda um pouco ali, mas ele já consegue aprofundar mais, e às vezes ele percebe até a dificuldade dele
de expressar o sentimento que um pôr do sol pode causar nele. E se a gente for falar com uma pessoa mais idosa, né, acima dos 63, a gente vai ter uma outra explicação. Se for uma pessoa mais acadêmica, talvez a gente tenha a explicação acadêmica do fenômeno. Se for uma pessoa mais mais sábia no sentido de vida vivida, né, de relação consigo mesmo, que trilhou um caminho de autoconhecimento e autodesenvolvimento, certamente a explicação sobre o pôr do sol vai ser mais poética. Então, a forma como cada um vive a sua história e como que esses órgãos de percepção que se manifestam com o passar do tempo de formas distintas falam sobre essa pessoa, né? E como que isso acontece. Então, esse caminho que cada um vai trilhar é individual, e a maneira como essa pessoa vai se relacionar com o mundo vai depender de como que ela se relacionou na sua interioridade com esse desenvolvimento dessa percepção. Todo mundo passa por isso, todo mundo vai ter, mas o quanto desenvolvido esses órgãos de percepção internos estão ou não depende do caminho de cada um. E a gente também vai olhar, então, a partir disso, né, desse conhecimento, dessa consciência de que a gente passa ao longo desses vários pequenos ciclos de 7 anos por transformações, que blocos de 3 ciclos de 7 geram transformações potencializadas, e que isso vai se intensificando, né, o crescimento da consciência vai aumentando, o crescimento da espiritualização vai aumentando, e depende de como que é a história de vida de cada pessoa, e como que esses órgãos de percepção foram desenvolvidos e o quanto eles estão ativos, né, a partir até dessa maneira de se relacionar com a vida. E aí a gente observa que a gente desenvolve, então, em cada ciclo desse, capacidades que são universais, que estão aí para todas as pessoas, que é uma regra geral, mas que a maneira como cada um usa essa capacidade, ela é individual. E aí algumas dessas capacidades se tornam quase que uma ferramenta individual de se relacionar com a vida. E aí parece que só aquela pessoa tem. Mas ela tem porque ela conseguiu trazer isso para o mundo, né? Todo mundo, todas nós temos a capacidade de desenvolver habilidades e de ter as capacidades que cada setênio, como potencialidade, oferece. Então, a gente vai olhar como que é isso na nossa história, em cada uma, né? História de cada uma de vocês. Então, aqui somos nós, nessa lemniscata da vida, né? Nesse infinito da vida. Né? Imagine-se no meio ali, no seu presente. No presente, a gente vive o sentir. Então, a gente sente agora. Né? Então, quando a gente pensa, a gente geralmente, né, não é sempre quando o pensar é um pensar muito ativo, a gente consegue desenvolver uma forma diferente de pensar, mas geralmente a gente pensa o que já passou. Né? Então a gente relaciona o pensar com o nosso passado. Então a gente tem lembranças e a gente pensa o que outros já pensaram, a gente pensa o que a gente já estudou, a gente pensa conteúdos que a gente já viveu, e não o que a gente ainda vai viver. O que a gente ainda vai viver, a gente não sabe qual é. Né? Então, hoje, no presente, eu sinto e penso o que eu já, conteúdos com os quais eu já me relacionei no passado. No trabalho biográfico, hoje a gente está aqui sentindo, e a gente sente que precisa fazer a mentoria, né? Vocês estão aqui, então sente que precisa fazer a mentoria, algo precisa acontecer na minha vida e eu vou buscar esse algo, esse saber que algo precisa acontecer veio do sentir. E aí eu me projeto no trabalho biográfico para o passado, para olhar a minha história. Vou através do meu pensamento. É o meu pensamento que me leva para as lembranças, para as memórias. Eu resgato essas memórias, isso pode ser muito rápido, né? Acontece muito rápido.
e volto aqui para o presente, e essas lembranças, essas memórias ativam o meu sentir novamente. E aí, a partir disso, eu entendo o que eu quero fazer com isso, né? Eu trabalho no trabalho biográfico, o que eu vou fazer com isso? E aí eu me lanço na ideia, aí eu estou fazendo uma projeção, né, para o futuro, e aí eu vou pensar aquilo que eu trouxe do passado em relação ao que eu quero para o futuro. Então, eu volto para o presente, porque é aqui que eu estou, e vou, a partir desse querer que eu descobri quando eu me projetei para o futuro, eu volto para esse presente e agora eu vou trabalhar esse presente, o que eu preciso realizar agora que vai me levar para esse futuro que eu quero. E aí eu traço, que é o que vocês vão ter quando terminar a jornada, vocês vão ter isso no caderno de vocês, esse mapa da vida de vocês, o mapa da jornada de vida de vocês. Tecelãs, vocês vão tecer esse mapa e vão aprender a tecer. Então, daqui para frente, vocês não precisariam fazer a mentoria novamente, mas se quiser, o conteúdo vai ficar disponível por um ano. Então, vocês podem voltar nele sempre. E a gente ainda tem né, nos bônus, tem ainda o upgrade que vocês vão receber. Então, vocês vão poder voltar sempre, quiserem ouvir novamente. Mas no caderno de vocês já tem o mapa. Já está tudo lá. Claro que pode adaptar, né? Sempre pode adaptar, né? Porque a gente sempre pode mudar alguma coisa e aí a gente vai lá no caderno e transforma o que a gente já tinha feito, né? Vamos olhar um pouquinho a garganta para continuar. Bom, então agora aqui, ó, vou entrar um pouquinho nesse tema, né, que a gente viu ali, pensar, o sentir e o querer. E o que nos torna seres humanos nessa Terra, né, nesse planeta, essa vida cósmica? O que nos torna seres humanos? Nós, seres humanos, pensamos. Nós, seres humanos, sentimos. Nós, seres humanos, queremos e com os membros vamos realizar aquilo que a gente quer. Então, a gente pensa lá dentro da nossa mente, né? A gente estrutura as ideias a partir do pensamento e a gente pensa o que já existe, a gente se relaciona com o passado. Ou com consciência, com desenvolvimento de consciência, a gente pode pensar o novo. A gente sente na vida interior. Então, sentimentos e emoções ocorrem dentro de nós. E esses sentimentos e emoções fazem parte da vivência da alma. Então, aquilo que fora de nós acontece, a sua história de vida fora de você, os acontecimentos, os eventos que você viveu, geram sentimentos internos em você. A sua alma vivencia esses sentimentos, essas emoções, e criam representações mentais, criam pensamento, criam ideias, impressões sobre aquilo que foi vivenciado fora. Então, aquilo que os sentidos trazem para dentro de você, na vivência da sua alma, criam representações a partir do que você sente, a partir das emoções que aquilo que vem de fora causa. Se o que a gente vive é bom, a gente cria representações mentais que vão gerar crenças e padrões bons. Sempre que a gente vivenciar fora algo semelhante, a gente vai ter uma reação positiva a esse meio, a isso que está acontecendo, e isso vai trazendo cada vez mais fortalecimento para nós, internamente. Quando as representações mentais, aquilo que a alma gravou, que vivenciou, vem de eventos que são ruins para nós, que nos limitam, que nos bloqueiam, que nos oprimem, que nos ferem, a gente cria
crenças e padrões negativos. A gente cria as sombras. Sempre que a gente vivenciar fora de nós eventos semelhantes, a gente vai ter a mesma reação que a gente teve lá na infância, né? Ou uma reação de se esconder para dentro, né? E de reforçar essa representação, ou a gente vai responder reativamente em defesa, para defender dessa dor que esse mesmo evento, ou um evento similar, nos causa na nossa criança, que está lá, que foi aqui viveu as representações. Então, na infância e no início da adolescência, a gente cria, a partir do sentir, representações mentais, pensamentos que conectam com eventos externos e criam crenças e padrões em nós. Se são bons, crenças e padrões bons. Se são ruins, eventos ruins, crenças e padrões negativos. Não são padrões ruins, não são crenças ruins, são negativas, mas elas têm um papel na nossa história. E num trabalho de aconselhamento biográfico, aqui na mentoria biográfica, com a investigação que a gente vai fazer, a gente vai descobrir esses papéis. Porque eles estão ali, eles defendem a criança, né? Eles estão defendendo a nossa criança, a criança que se machucou. Então, como que a gente pode, como adulto agora, mudar isso? Então, a gente trilhando essa jornada, conhecendo a nossa própria história, a nossa maneira de reagir no mundo, olhando quais as vivências a gente teve em cada fase, a gente consegue transformar esse sentir, transformar essa vivência de alma com consciência. Aí a gente busca aqui no pensar a consciência e traz para o sentir. Então a gente junta o que a gente fala no meio antroposófico, que é o pensar do coração. A gente para de pensar com a mente, única e exclusivamente, um pensar que nos remete sempre ao passado, e a gente desenvolve um pensar do coração que nos conecta com o futuro, né, com esse pensar para o futuro. E a partir, então, desse sentir, conectado com esse pensar, a gente tem nos membros o querer. Os membros, os nossos membros, os pés, né, as pernas, são quem nos levam para onde a gente tem que ir, para o nosso destino. As nossas mãos, os nossos braços são instrumentos, né, que a gente recebeu para a gente realizar no mundo, e as nossas pernas vão nos levando e a gente vai realizando. Isso é querer, né? Isso é o querer, que é esse entusiasmo interno que nos impulsiona para fazer algo no mundo, algo lá fora, essa vontade de realizar alguma coisa lá fora. E aí, muitas vezes, no início da vida, essa vontade é inconsciente. A gente faz, não pensa por que está fazendo, não tem noção do que quer. Faz, a criança pequena faz. O querer dela não está conectado com o pensar. Ela só age. Mas isso é inconsciente. Se a gente continua assim, a gente vai só reagindo. A gente vai só repetir. Repetir o que sempre repetiu, né? Se a gente pensar nessas crenças e padrões que surgiram das nossas representações sentidas, nós vamos repetir o mesmo comportamento, mesma reação, porque a gente está no querer inconsciente. Quando a gente põe consciência no querer, é quando a gente olha, né, o processo de autoconhecimento é isso, né? Olhar para si, o que disso faz sentido, quem eu sou, como eu quero continuar seguindo, aí o que eu quero continuar fazendo, né? Aí, na consciência, esse querer se torna uma ação direcionada, com foco, com um comportamento novo, não é mais repetição. Agora a gente escolhe o que vai fazer. Não é a representação mental interna ativando crenças e padrões que vão fazer por nós, né? Nós vamos agir no mundo a partir daquilo que queremos, com consciência.
Então, vou voltar um pouquinho ali. Então, quando esse fluxo a gente sente, pensa e quer, acontece, e aí a gente tem na vida atividades que são típicas do pensar, atividades que são típicas de sentir, atividades que são típicas do querer. E aí, se a gente consegue separar essas atividades, a gente consegue equilibrar no nosso dia a dia esses três âmbitos. Então, quando se pensa demais, sentir e querer estão em falta. De alguma forma, está desequilibrado. Se eu sinto demais, pensar e querer estão desequilibrados. Se eu quero demais e só quero como uma criança pequena e passo por cima do sentir e do pensar, tem um desequilíbrio. Então, esse equilíbrio, né, de unir o pensar e o querer a partir dessa ponte que é o sentir, aqui no meio do ser humano, é que dá para o ser humano a capacidade da harmonia, da vitalidade, da produtividade, do potencial em prática. Isso aqui a gente vai trabalhar no bônus que vocês vão receber um pouquinho mais para frente, já tem a data dele lá no cronograma, tá na área de membros, já o cronograma. A gente vai trabalhar esse equilíbrio aqui. Quando eu faço a curadoria do tempo, é nisso aqui que a gente vai mexer a partir daquilo que vocês já têm como atividades. A gente mapeia a atividade de vocês nesses três âmbitos e distribui elas no tempo com coerência, né? Com um pensar coerente, consciente, distribui no tempo, sente como que isso fica na prática, né, exercendo o querer, e adapta aonde cada atividade vai entrar no meu dia a dia. A gente olha mais do que isso, a gente olha o cronotipo, né, o seu rendimento ao longo do dia, outros elementos vão entrar, mas a base do trabalho é esse aqui. E aí, então tem um provérbio chinês conhecido, né? Eu acho que conhecido por todas, provavelmente, porque não é novo. Levamos 20 anos para aprender, 20 anos para lutar e 20 anos para nos tornarmos sábias. Eu adaptei, eu botei sábias. E aqui está as fases do desenvolvimento que foi traçada a partir daquele estudo que eu comentei dos médicos eram dois médicos, uma brasileira, doutora Gudrun, e um médico brasileiro, Liverhood. Desculpa, brasileiro não, ele era holandês e morava na Suíça. Então, eles juntos fizeram um trabalho aqui, lá e na Holanda, e aí trouxeram toda uma metodologia, todo um escopo de conhecimento que embasa o trabalho biográfico, né, o aconselhamento biográfico. E essas fases do desenvolvimento, então, elas falam um pouquinho desse provérbio chinês. Então, os chineses já sabiam disso, né? Por que eles já sabiam disso? Também sabiam disso. E o médica brasileira e o médico holandês, baseado no estudo de Rudolf Steiner, conseguiram trazer isso para o papel de uma forma sistemática e fácil, né? Esse conteúdo fácil de ser trabalhado. Porque isso é um conhecimento cósmico, na realidade, né? O desenvolvimento humano tem a ver com o desenvolvimento do cosmos, né? Então, tem um sentido aqui, está integrado com essa força planetária, com essa força das estrelas fixas. Então, a gente vai olhar para isso com mais cuidado nos módulos, mas eu já vou trazer um pouco aqui como uma introdução. Então, essas são as fases do desenvolvimento de todo ser humano. Todo ser humano passa por isso. Então, a gente, nos primeiros 20, 21 anos, né, aqui tem 3 blocos de setênio, a gente aprende, a gente amadurece o corpo físico, e aqui a gente aprende por uma educação externa que é repetitiva. Ao longo desse eixo, a gente vai ver uma evolução de consciência e um ápice do crescimento físico e depois um declínio desse crescimento físico.
Então, isso a gente vê nessas curvas que estão aqui no gráfico. Então, no primeiro bloco, aos 0 anos, a gente nasce, e aí a gente tem essa curva meio laranjinha aqui, que é a individualidade espiritual, esse ser que nasce, esse eu que nasce, o indivíduo. Então, a gente representa esse nascimento, né, como uma chegada aqui na Terra, e a partir dessa chegada aqui na Terra, cada vez mais para dentro da relação com o mundo físico, a gente vai se relacionando com essa materialidade do mundo. Então, esse ser que se relaciona com esse mundo material que tem em volta aqui. E o ápice disso é por volta dos 35 anos. A gente tem em azul a curva biológica, que representa a curva do nosso corpo físico. Então, esse corpo físico vai se desenvolvendo, né? A gente nasce bem pequenininho, né? Um bebê recém-nascido, pequenininho, com tudo pequenininho dentro dele. Os órgãos, tem órgãos em desenvolvimento ainda, o fígado, ele vai estar plenamente desenvolvido só aos 9 anos. Então, tem órgão que ainda está se desenvolvendo, né? O sistema neurológico está pronto por volta dos 7, por isso que a gente ia para a escola aos 7 anos. Agora as crianças vão mais cedo e tem uma exigência de um órgão que ainda não está totalmente pronto. Então, tem um desgaste aqui, nessa antecipação, né? Mas aí a gente nasce, vai crescendo, o corpo cresce, os órgãos crescem, cresce tudo, né? A gente se transforma. Por volta dos 21 anos, cessa esses crescimentos do corpo físico, mas é nos 35, lá por 35, quando a gente tem o ápice do corpo físico, a gente também tem o ápice de estar integrado a esse mundo material. E aí a gente tem aqui, né, aos 30, 35, uma vitalidade, muita vontade, tá no mundo, né? A gente quer o mundo. E aí a gente tem essa intercalação entre esse ser espiritual que está no mundo, ele não está mais voltado para si mesmo, ele está lá para fora, né, se relacionando com essa materialidade. E é assim mesmo, precisa ser assim para poder ter esse desenvolvimento de consciência. A gente só toma consciência da gente se a gente se relaciona com as coisas que estão fora da gente também, né? Para ter esse limite, né? Por exemplo, a criança quando nasce de um parto normal, ela se sente totalmente apalpada pelo corpo físico da mãe, né? na hora que está sendo parida ali, em que essa criança está saindo desse corpo, ela é totalmente arrastada, né? Totalmente, toda a superfície do corpo da criança é abraçada pelo corpo da mãe. Ela se sente, a criança se sente nessa hora, né? Então, assim, uma criança, por exemplo, que nasce de cesárea, ela deve ser muito abraçada, muito apalpada, para ela se sentir, porque o primeiro impulso de se sentir, ela não teve no nascimento, né? E aí, com o passar do tempo, a curva física vai declinando. A partir dos 35, a gente torce o pé, fica roxo, antes não, antes sair andando, a gente se bate, machuca, antes não machucava, demora para as coisas, para o machucadinho passar, depois dos 40, depois dos 50 demora mais ainda, e o corpo vai mostrando, né, um declínio muscular, um declínio da vitalidade, e está tudo certo, é assim mesmo. Enquanto isso, a gente tem também a curva da alma, né, que é a curva das relações, das emoções, dos sentimentos, que a gente chama de curva psíquica ou anímica de alma. Ela cresce junto com o corpo físico. Então, à medida que o corpo físico está crescendo, a percepção do mundo também está crescendo, né, a partir dos sentidos, desse desenvolvimento dos sentidos. E a gente vai desenvolver isso até os 21. A partir do 21, o corpo físico continua evoluindo, né, continua crescendo, e a curva psíquica, ela vai flutuar aqui. Vai ter altos e baixos, né, emoções, sentimentos, a gente vai ter uma vida de sentimentos e emoções, uma vida de alma aqui super turbulenta, super
ativa, né, movimentada. Depois dos 42, quando a gente tem a última grande crise na história biográfica, né, a gente já vai falar sobre as crises, é onde o ser humano toma mais consciência de si mesmo. E dependendo da trajetória de vida dessa pessoa, ela chega aqui com muita autoconsciência, porque ela já começou isso antes. Se não é a partir daqui que isso desperta. E aí a gente tem 3 opções. Ou a gente se relaciona com o material, que é aquilo que a gente tem externamente, os nossos recursos externos, né, os nossos bens, e aí a gente se prende nisso e a gente não quer que a alma evolua, a gente quer se manter nisso, ou a gente se mantém como a gente vem vindo, né, com essa alma oscilando e a percepção de mim, do outro e do meu desenvolvimento não muito clara, ou eu me volto, nós nos voltamos, né, podemos nos voltar para o desenvolvimento do ser, o desenvolvimento desse ser interior, que é essa centelha espiritual, né, essa chaminha espiritual que a gente tem dentro de nós, que pode crescer novamente. Então, a tendência aqui é a curva espiritual crescer, isso vai acontecer, a gente vai se ligando a propósitos mais espiritualizados a partir dos 42, às vezes um pouquinho antes também, né? Dependendo da história da pessoa, às vezes um pouco depois, mas essa curva da individualidade busca o espiritual novamente. E aí a curva anímica pode seguir. A minha curva de emoções, né? Eu posso me tornar uma pessoa mais equilibrada emocionalmente, se eu consigo cuidar da vida da alma. E aí, para fazer esse caminho, né, e ter essa oportunidade de escolher, a gente precisa conhecer. E aí, aqui a gente percebe nessas fases, né, a fase do aprender até os 21 anos, aprendo com o que o mundo traz. Depois nós vamos para a fase do lutar até os 42 anos. Aqui nós lutamos e amadurecemos a partir de nós mesmos, aquilo que a gente já conhece do mundo e o que eu quero fazer nele. Então, ainda com um pouco de inconsciência, um pouco de reação ainda, menos escolhas, muitas escolhas relacionadas à primeira fase, mas ainda escolhas não muito conscientes, sem uma consciência do que vai causar, né? Do resultado das escolhas feitas. A partir dos 42, com a crise dos 42, a gente faz uma reavaliação de toda a vida, e aí a gente passa a entrar nesse caminho de amadurecimento espiritual, de autodesenvolvimento na prática, e isso aparece em nós. E aí a gente trilha esse caminho de se tornar um ser humano sábio. Até os 63. Com 63, a gente adquire novas percepções do mundo. Esse caminho de tornar sábio, ele não para, né? Ele acompanha a gente até a gente passar pelo portal da morte. Mas dos 63 em diante, a gente está livre das leis biográficas. Então, tudo que antes definia, tinha um plano aqui para nós, não tem mais. Agora somos nós que escolhemos mesmo, depois dos 63. E aí, dependendo de como foi a nossa vida e da nossa consciência dessa vida, essa escolha pode ser mais voltada para o ser, mais para manter o que eu sou ou para o que eu tenho, né? E tá tudo certo. Cada história de vida vai fazer uma escolha, né? O destino de cada um, ele não tem erro. Nenhuma história de vida, nenhuma escolha é errada. Ela é aquilo que é possível. E a partir disso, a gente ganha a oportunidade de se desenvolver. Ao longo da nossa história, ao longo da nossa biografia, todo ser humano que percorreu esses ciclos, né, de 7 em 7 anos, a cada 7 anos tem um potencial que se desenvolveu
e pode agora, no período seguinte, daí para frente, ser colocado à disposição, né, ou ser utilizado. Então, nós desenvolvemos até os 7 anos, por exemplo, nós desenvolvemos a capacidade de ficar em pé e caminhar, correr, né, fazer o movimento das pernas, as pernas nos levarem, eretos, né, seres humanos eretos. Nós aprendemos a falar, a nos comunicar, nós aprendemos a pensar. Então, até os 7 anos, a gente aprende isso. E aí a gente leva esse aprendizado para o resto da nossa vida. Dos 7 aos 14, que é a fase da adolescência, né, início da adolescência, e depois um pouquinho, né, a adolescência vai até além dos 14, mas a gente está vivendo as emoções, a gente está experimentando essa vida psíquica aqui. Então, aí tem as rebeldias, né? A adolescência rebelde vai depender de cada indivíduo, do temperamento que ele tem, a maneira como ele vai se expressar nessa rebeldia. Alguns implodem, outros explodem para fora, né? Então, a gente vai ver aqui nesse período quais os potenciais desse período. Aqui o potencial são os temperamentos. E como que esse temperamento ajuda depois nessa vida da alma que vai para além dos 14, nesse equilíbrio das emoções e do sentir. Então, aqui a gente vai trabalhando aspectos de arquétipos planetários, dos mitos dos planetas e como que esses mitos atuam em nós. Aos 21, a gente tem a primeira grande crise, que é quando a gente se entende como uma individualidade. E a partir dessa crise, a gente vai para o mundo de uma forma diferente. A gente quer o mundo. E a gente vai diferente. Se for uma pessoa que tem um temperamento colérico, ela vai fazer esse movimento, talvez ela vivencie a crise dos 21 de uma forma até pouco perceptível, porque ela é muito do fazer, mas ela vai com tudo para esse mundo. Então, se a pessoa tiver, por exemplo, o temperamento melancólico como predominante, é muito provável que ela vá viver essa explosão para dentro, ela imploda, né? Então, a vida de equilíbrio de emoções está acontecendo todas dentro. Ela não vai ser, provavelmente, não vai ser um adolescente rebelde. A rebeldia vai ter limite, uma rebeldia pensada, uma rebeldia mais controlada. E assim por diante, né? Cada conjunto de arquétipos que a gente vai agregando até os 21 anos vão nos dar ferramentas de relação com o mundo. Dos 21 aos 28, a gente vai viver um período de influência das estrelas fixas. Então, ali a gente vai receber então, os arquétipos, né? O arquétipo, esse mito de Áries, o mito de Touro, o mito de Gêmeos, que é o mito de cada zodíaco, né? O mito zodiacal. Então, a gente vai receber aqui a influência das forças zodiacais, que são as estrelas fixas. E aí, aqui, a gente vive uma nova crise. A crise dos 28 está ligada com aquilo que a gente faz no mundo ou quer fazer, aquilo que a gente tem como habilidade, uma habilidade que é genuína, e que nem sempre, dos 21 aos 28, é ela que está sendo colocada em movimento. Então, aqui a gente recebe um chamado para olhar para isso. O que eu quero, o que eu estou fazendo, o que disso que eu estou fazendo faz sentido, o que eu quero continuar fazendo aqui. E aqui eu vou levar em consideração todos os potenciais que eu ganhei até agora, né? As características, como é o meu pensar, o meu caminhar, né? O meu falar, porque isso tem a ver também, a expressão também tem a ver com a relação com o mundo. Como que esse arquétipo dos temperamentos age em mim? Como que o arquétipo do planetário ressoa em mim? Como que os arquétipos zodiacais atuam em mim, influenciam a minha existência? Qual a proporção entre esses arquétipos? O que cada um disponibiliza como potência?
E aí eu vou escolher o que eu quero fazer, se eu tiver consciência disso. A gente, sem fazer o aconselhamento biográfico ou a investigação biográfica, a gente não sabe desses arquétipos aqui. Então, a gente vai escolher de forma meio inconsciente. Por isso que eu falei que aqui, né, no lutar, a gente luta com mais consciência, mas há uma consciência ainda não muito desenvolvida. Porque tem muita coisa que a gente que a gente recebeu como presente, que a gente não sabe. A gente usa, mas a gente não sabe o que está fazendo. Então, a gente usa sem saber. Então, de uma certa forma, as nossas escolhas são parciais. À medida que a gente conhece, a gente pode escolher com mais propriedade. E isso só vai acontecer depois, né, de a gente viver uma vida repetindo padrões, né, onde as crenças limitam as nossas ações, onde as crenças dificultam o desenvolvimento do nosso querer, das nossas ações no mundo, né, de se colocar no seu próprio lugar, de trilhar o caminho próprio, de defender-se a si mesma, de reconhecer a si mesma como potência e sem as qualidades que todas nós carregamos. Todas nós tivemos uma vida inconsciente, então todas nós já temos as representações mentais que já criaram crenças, né? A partir dos 21, todo mundo já tem crença criada, e elas estão em nós. Então, a partir desse movimento de autoconsciência e a escolha pelo autodesenvolvimento é que a gente vai poder transformar isso que a gente recebeu de presente, guardando e perpetuando o que faz sentido e o que não presta, né, o que não serve, tirar da mochila. Então, aqui aos 42, a gente vive a crise da autenticidade, que é a terceira chance que a gente tem de olhar para isso. Quem faz um trabalho biográfico antes dos 42, a gente só pode começar o trabalho biográfico a partir dos 28 ou perto disso, porque a gente vai estar trabalhando aqui com uma individualidade que já reconhece todos os presentes que ganhou. Se a gente trabalha antes, reconhece no sentido de ter presente, né? Porque consciência mesmo não tem. Se a gente entra com uma investigação biográfica muito antes dos 28, a potencialidade que a fase dos 21 aos 28 confere ainda não está totalmente disponível. Por isso que a gente opta por trabalhar com indivíduos, pessoas a partir dos 21, dos 28. E aí, então, se essas pessoas, antes dos 42, fizerem um trabalho biográfico, certamente elas vão chegar nos 42 com outra bagagem. E essa crise de autenticidade ganha um outro colorido, vai ter uma outra expressão. Provavelmente não entra como uma crise, mas como um evento de desafio a ser transponível, né, a ser, perdi a palavra, um evento de desafio que se pode transpor, né, um obstáculo que a gente pode vencer, e que a gente vai fazer isso com muito mais leveza, porque a gente já conhece, já sabe o que a gente carrega aqui na bagagem. A partir dos 42, a gente só vai ter desafio, e aí são menores, né, nas passagens de um setênio para outro, porque a cada setênio, a gente tem um potencial que está sendo disponibilizado, então a gente tem que tomar consciência desse potencial, e isso vem num desafio, muitas vezes, porque é o desafio que nos traz consciência, e aí a gente segue já com capacidades a mais, né? E aí a gente fala que de 0 a 21, a gente tem a fase do crescimento corporal, crescimento anímico, esse eu chegando cada vez mais, a individualidade, né? Dos 21 aos 42, a gente tem as crises e os encontros, então aqui a gente vai encontrar pessoas, vai encontrar situações na vida, locais, trabalho, né? Aqui a gente encontra todos esses elementos que vão compor o que vai ser a nossa vida. Antes a gente ganha tudo também, a gente ganha a família, né? A gente ganha a cidade onde a gente nasceu, a gente ganha
quem as pessoas com as quais nós vamos nos relacionar, que geralmente até os 21, pelo menos, a família ainda está muito presente, cada vez menos, mas ainda muito presente, né? Depois dos 21, quando a pessoa vai para o mundo, vai depender muito da história dela, mas aí são escolhas, e aí esses encontros vão mudar, vão ser outras pessoas, outros lugares, né? E essas 3 crises trazendo essas oportunidades de se auto-perceber, autoconhecimento, que é isso que elas trazem. Depois dos 42 aos 63, a gente tem a maturidade, onde a gente se tornou ou está se tornando sábias. Então, é onde a gente amadurece a consciência. E aí aqui a gente vai entender as superações dos obstáculos que a gente já viveu, e aqui os nossos obstáculos vão ser superados de uma forma muito mais simples, muito mais leve. A partir dos 63, que a gente está livre das leis biográficas, a gente vai atuar em direção ao futuro. O que eu quero deixar para os outros na Terra, né? Para a minha família, para os meus filhos? Então, que ensinamento eu quero contribuir? O que eu quero deixar como legado? O que esse meu eu vai deixar como legado para o nós, né? Então, a gente sai um pouco desse olhar só para si, né? O olhar mais individualista, e a gente passa a olhar para o todo, para os outros também. É bastante conteúdo, mas ainda tem coisa para falar disso. Só aqui para ilustrar, não vou entrar muito aqui, porque a gente já conversou bastante, e depois a cada setênio eu vou trazer esses elementos novamente. Então, aqui são todos os elementos. Essa aula vai ficar gravada, vai para a plataforma, então vocês vão poder olhar aqui esse diagrama com mais tempo depois. E ver, a sensação que me dá quando eu olho para ele pela primeira vez é como se eu tivesse entrado numa loja de R$ 1,99, que tem muita coisa, e eu não consigo ver tudo, não consigo ver o que eu quero dali, porque tem tanta coisa nas prateleiras, e as prateleiras são tão apertadinhas. Então, esse é um diagrama padrão, né? Todo mundo usa ele. E ele mostra, então, todas as informações que tem a respeito dessas leis biográficas ao longo das fases do desenvolvimento do ser humano. Então, depois vocês vão poder olhar direitinho, assim, quais são os corpos que se desenvolvem. Isso aqui é uma linguagem antroposófica. Depois vocês olharem para cá, tiverem interesse em conhecer algum desses termos que estão aqui, se não conhecer, por exemplo, corpo etérico, corpo astral, alma da sensação, intelecto, consciência, se vocês não souberem sobre isso e não se interessarem, não tem nenhum tipo de prejuízo não saber, porque a gente vai tratar num outro nível. A gente não vai entrar detalhadamente nessa terminologia aqui. Então, se quiser saber, pode me perguntar depois. Na mentoria, a gente pode conversar sobre isso. Porque isso vai longe, né? Não vai dar para ser hoje aqui, mas a gente pode conversar sobre isso. E a gente, então, tem aqui, ó, falando dos setênios, os nomes dos setênios, nessa curva rosinha. Depois aqui tem a primeiro estado de consciência, a primeira consciência do eu aos 3 anos, quando a criança começa a falar eu e não mais se chamar pelo próprio nome, né? Não é mais Fernanda quer, é eu quero. Hoje já está um pouquinho antes, porque elas estão indo para a escola mais cedo, já tem muita informação visual quando nasce, então já tem uma outra situação acontecendo. Mas, no modo geral, aos 3, ela tem essa primeira consciência do eu, aos 9, primeira vivência do eu, uma vivência interna de separação do mundo, a criança sofre um pouco, a criança muda de comportamento por volta dos 9. Depois, aqui entre 21 e 14 e 21, vai ter a primeira afirmação do eu, quando decide, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser empresária, eu quero ser psicóloga, né? Então, quando a gente define, né, a entrada no vestibular, ela
não é a entrada no vestibular que define isso, mas ela representa isso, né? Ela mostra que isso está acontecendo. E aqui, então, a gente vai ter todo esse conteúdo que eu trouxe para vocês no anterior, vai estar aqui. Eu vou para frente para a gente não... Já está com 1 hora e um pouquinho, não quero alongar tanto para não prender tanto vocês. Então, aqui eu trouxe de novo, né, a Lemniscata. Então, sua história é preciosa. A história de vida do indivíduo, de um ser humano, é única e ela conta sobre um caminho de autotransformação, né? Ela conta de um caminho de desenvolvimento que é único. Então, toda a história é importante, todos os eventos são importantes. E quando a gente olha para isso, aqui na mentoria, a gente olha com amor, a gente olha com respeito e a gente acolhe essa história, independente do que aconteceu. Claro, cada uma de vocês vai escolher o que vai trazer para nós, né? Assim, nós vamos fazer exercícios para vocês relembrarem, né? Vocês vão construir o genograma, que é a relação com a ancestralidade de vocês. Vocês vão construir a história do nascimento. E a gente vai compartilhar isso na mentoria no final do mês. Só que vocês vão escolher o que vocês vão falar. Vocês não precisam contar tudo, né? Vocês precisam se sentir à vontade para contar tudo. Se não quiser contar, não vai contar, mas está registrado aí, está aí para vocês. Lá na mentoria individual, no final, quando a gente for olhar para toda a história de vocês, que aí é individual, aí você pode contar para mim. A gente vai fazer um apanhado através da curva da vida, você vai construir uma curva da vida, e ali você vai colocar pelo menos um evento por setênio, e a gente vai trabalhar todo o aspecto biográfico da sua história ali. A gente vai fazer análise biográfica com todos esses parâmetros que a gente olha na biografia, então você vai ter um mapa completo de si mesma, né? Com todo o diagnóstico dos arquétipos, temperamento, arquétipo planetário, arquétipo zodiacal, vamos fazer uns espelhamentos, a gente vai falar sobre espelhamento mais para frente. Então, é um olhar muito completo para si mesmo, né? Para a sua própria história. Então, nós somos o que vivemos, né? Então, o que já foi vivido não pode deixar de existir. Ele não é mais, mas ele ainda existe. Ele já foi, mas ele ainda está lá na nossa memória. E é super importante entender, reconhecer o que viveu, para poder compreender e definir o que vai viver. Então, assim, a história do nascimento, toda a nossa trajetória depois desse nascimento, conta quem nós somos, o que viemos fazer aqui e que caminho podemos seguir. Então, é preciosidade. Então, aqui, quando a gente vai, voltando de novo aqui na Lemniscata, a gente está no presente. Quando a gente se dirige ao passado, isso está dentro de nós. A gente se volta para dentro. Às vezes a gente vai procurar, né, mãe, pai, tia, irmão mais velho, para saber o que aconteceu, porque a gente não lembra. Mas mesmo assim, né, mesmo que alguém tenha contado ou que vai contar agora, conta de algo que está na lembrança, está dentro, não está aqui agora, né? É como se a gente pudesse rebobinar a fita e voltar lá para lá, né? Para aquele momento. E a gente faz isso nos exercícios, mas a gente não rebobina a fita, a gente entra para dentro da gente. E a gente acessa lá nas nossas representações o evento, o momento que a gente quer acessar. Então, está dentro de nós. Quando a gente vai para o futuro, que a gente olha para o futuro, né? Para ver o que eu quero para o meu futuro, eu estou olhando para o que está fora. É aquilo que ainda está chegando, porque ainda não é, né? Mas está lá na frente, está chegando, né? Está se aproximando, está vindo ao nosso encontro, já é. Então, quando a gente processa a nossa mentalidade
no momento presente, a gente trabalha essa mentalidade, a gente já cria essa relação sutil com esse lugar que está lá, que é o nosso futuro, e a gente, nas nossas ações no presente, a gente pode transformar esse futuro que está chegando. E a gente tem um destino, mas o que vai fazer a gente seguir em direção a esse destino e como a gente vai seguir, a gente pode, é a gente que define, nós é que definimos, nós é que escolhemos. Então, tem coisas que a gente não pode escolher? Tem, mas naquilo que diz respeito a nós, a gente pode escolher. Como que eu vou me relacionar com aquilo que eu não posso escolher? Eu escolho. Então, quando a gente se volta do presente para o passado, a gente ressignifica tudo que a gente viveu. E aí a gente volta para o presente e se lança, né? Lança um olhar imaginativo para o futuro e volta para o presente para preparar o caminho para chegar nesse futuro imaginado. Ele já está lá. Na hora que a gente cria uma representação mental, isso existe. Isso já está lá. Então, a gente vai ver no trabalho o potencial de cada fase, como eu expliquei, né, os arquétipos, as idades formativas correspondentes, essa identificação arquetípica em vocês. Então, cada uma de vocês tem um equilíbrio, né, tem uma proporção entre essas forças arquetípicas que é única. Então, a gente vai fazer essa identificação. A gente vai trabalhar os espelhamentos de uma fase da vida a outra fase da vida. Então, assim, um certo período, o que foi feito nesse período, o que aconteceu nesse período da vida, e aí, a partir disso, o que se transformou no próximo. Então, isso são os espelhamentos. A gente faz vários espelhamentos para olhar essas transformações que foram acontecendo e poder se apropriar delas, porque muitas vezes a gente fica presa no evento, num acontecimento, e a gente não consegue ver o que resultou dele, que transformação ele causou. Quando a gente faz os espelhamentos, a gente consegue ver. E aí a gente se desprende daqui, a gente sai desse momento do evento como se a gente estivesse o tempo inteiro voltando para lá, porque precisa resolver alguma coisa. Mas a gente já resolveu. Na maioria das vezes a gente já resolveu, só que a gente não tem consciência. E os espelhamentos vão mostrar isso. E a gente vai fazer, então, a curva da vida, que é essa curva dos eventos importantes, e depois, quando a gente faz a curva da vida, a gente consegue traçar o fio vermelho, que é a linha do destino. Aí entender qual o sentido da vida, da sua vida, né? Cada uma vai ter o sentido da sua vida. Qual o sentido? Qual o meu propósito? O que o meu fazer no mundo fala desse destino? E que está por trás? Que tema está por trás dessa minha relação com a vida, com o mundo? Então, é bem completo. Vão ser 10 meses muito legais. Vocês vão ver, vocês vão amar. Aqui eu estou trazendo só o calendário de setembro. Lá no mapa não, desculpa, no caderno de vocês tem o calendário completo. Eu marquei as datas dos eventos, né? Então, ontem, né, começou a jornada. Então, vocês já têm o módulo 00, que é o módulo de informações gerais, e o módulo 1 disponível na plataforma. Na próxima segunda-feira, no dia 18, vocês vão ter o módulo 2 disponibilizado. Na quinta, o módulo 3, e aí a gente fecha o conteúdo desse primeiro mês. Em cada módulo desse, vocês têm no caderno as atividades que vocês vão fazer nele, para se preparar para a mentoria, que vai ser na terça-feira, dia 26. Depois no WhatsApp, a gente pode combinar se esse dia é bom para vocês. A ideia é começar às 14 horas. Então, a gente organiza depois a agenda direitinho para que todas possam, ou a maioria possa, né? Se alguma não puder,
de qualquer forma, a mentoria fica gravada. E a mentoria individual, ela é organizada depois, no final da jornada, aí sim, com cada uma de vocês eu vou combinar com cada uma, né? Qual horário, dia e horário. E aí, para a gente ir encerrando a nossa aula introdutória, eu trouxe aqui uma frase que eu acho muito significativa. A aventura começa quando nos deparamos com o conflito, com o chamado para uma missão que nos tira do mundo comum. Então, isso aqui essa frase é da Jornada do Herói. Eu gosto de pegar essas cartinhas de vez em quando, e quando eu estava montando essa aula, eu disse, vou pegar uma cartinha para essa aula, estava montando a apresentação, e aí disse, que legal, bem uma cartinha de início, né? É o chamado à aventura. Então, primeira etapa da jornada, tá lá, a heroína no seu mundo comum. De repente, algo acontece na vida dela, né, que tira ela da linha, né, desse caminhar que vinha acontecendo, que ele aqui na frase está chamando de conflito, né? A gente pode falar de desafio, pode falar de evento turbulento, crise, a gente pode dar o nome que quiser, né? Mas conflito é interessante, porque o conflito gera transformação, né? Então, tá lá a heroína vivendo a vida dela, de repente um conflito acontece e esse conflito chama ela para fazer alguma coisa. Vai precisar sair da zona de conforto. Vai precisar fazer alguma coisa, agora está na hora. E se a heroína não vai, esse chamado volta, e volta, mas de novo, e de repente acontece alguma coisa muito mais intensa para não deixar mais a heroína escapar. Ela precisa enfrentar a missão, né? E a missão dessa jornada, a tecelando a própria história, é dar para vocês um caminho de autoapropriação plena. Vocês vão se conhecer plenamente, profundamente, e vão pegar a vida nas mãos, os fios da vida de cada uma, né? E tecer o tecido da forma como vocês quiserem. Né? Então, vocês vão poder escolher, vão dar o colorido que faz sentido para vocês. Então, era isso que eu tinha para essa aula. Vejo vocês ao longo da jornada. Nós temos o nosso grupo no WhatsApp para poder fazer comunicações. Temos todo o material disponibilizado na plataforma aqui na Eduz. E vocês vão poder, a partir da impressão do caderno, fazer os registros de vocês para na mentoria, no final de cada mês, a gente se encontrar novamente. Tá bom? Uma boa jornada para todas e sejam muito, muito bem-vindas.